Fala, senhores! Mais uma vez estamos aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre porcentagem desde o iniciozinho, bem comecinho, para você que tem dificuldade de porcentagem, para você que nunca viu porcentagem, isso é uma aula interessante para você ver. Vem comigo, vamos lá! Olha só, o que eu tenho que falar algumas coisas de porcentagem aí, tá? Bom, primeiro é a nomenclatura. O que é esse nome porcentagem? Significa por 100, tá certo? É o nomezinho, ó. Por, se eu separar, né? O professor de português pode explicar melhor. Por cento, né? Por 100. Então, o que é esse? É um padrão que foi estabelecido para eu conseguir estimar um quanto que eu tenho de outro. Então, uma porcentagem é uma divisão. E o que isso tem a ver com fração, professor? Ou seja, quando eu tiver assim, ó, 3 dividido por 5, isso é uma porcentagem? Posso transformar numa porcentagem? Sim, posso transformar numa porcentagem sem problema nenhum. O que eu preciso fazer para conseguir fazer essa porcentagem? Eu faço a divisão para saber quanto que é esse valor decimal, ok? Vê esse valor decimal como é que fica. Como que eu faço? Divido, ó, 3 sobre 5, não é 3 dividido por 5? Continua essa divisão aqui, ó. Como é que eu completo essa divisão? 3 divide por 5? Não divide por 5. O que eu faço? Coloco o 0 e o 0, vírgula. 30 dividido por 5 vai dar 6. Agora sim, resto 0, acabou. Então, o que eu posso falar do 3 sobre 5? É a mesma coisa que 0,6. E como que eu passo para a porcentagem? Eu multiplico por 100 e coloco a porcentagem. O que é multiplicar por 100? É andar duas casas, ó. Multiplicar por 100 não é andar duas casas, ó. Uma, duas. Porque tem dois zerinhos aqui, ó. Que fica como isso daqui? Fica 60%. Fica 60%. Sendo assim, 60%, como que eu posso escrever esse 60%? 60 por 100. 60 dividido por 100. Então, eu posso falar que 3 sobre 5, posso escrever como 60 sobre 100, ou posso falar 60%. São três maneiras que eu posso fazer isso daí. Então, isso é de porcentagem, passando para de fração, desculpa, ou decimal, passando para porcentagem. E se eu for fazer o processo inverso, é a mesma coisa. Se eu tiver 60%, eu coloco sobre 100 e simplifico. Ó. Corto o 0, vai dar 6 sobre 10, certo? Agora, divide por 2, 3 sobre 5, vai dar a mesma fração. Então, para passar de fração ou decimal para porcentagem, ou para passar de porcentagem para fração, eu vou utilizar o mesmo processo. Só nomenclatura e divisão, beleza? Vamos ver alguns exemplos para você entender isso daí? Então, como que eu faço para transformar esse 5% na forma decimal? Eu coloco o quê? 5 sobre 100. Vê se não é. 5%, 5 por 100. 5%. Se eu andar com as casinhas, né, andando com a vírgula na forma decimal, quantas casas que eu vou andar? A vírgula está escondidinha aqui no final, ó. 2 casas. 1, 2. A vírgula ficou aqui, ó, completo com 0. Então fica 0,05. É a forma decimal que eu posso colocar. Então você percebe o seguinte, que se tem um substituto de porcentagem, é só pegar no final e andar 2 casas para trás. Beleza? Vê aqui. 15%. Vírgula está aqui, anda 2 casas. 1, 2. Ficou aqui. Então fica 0,15 o valor dele na forma decimal. 0,5%. Eu vou andar 2 casas da mesma forma. 1, 2. Completo com 0 e com a vírgula. Então fica 0,05 a forma decimal desse porcento. Beleza? A mesma coisa ao contrário. Se eu tiver a forma decimal, para passar para porcento, eu ando para frente 2 casas e coloco esse símbolo de porcentagem. Olha aqui. 0,175. Como é que eu passo para a forma de porcentagem? Ando 2 para frente, ó. 1, 2. É a mesma coisa aqui? 17,5%. 0,30%. Lembra de um detalhe. Se você botar na calculadora 0,30, você vê que é a mesma coisa que 0,3. Isso a gente aprendeu lá na forma decimal. Então, se tiver 0,3 ou 0,30, é a mesma bagaça, ok? Vamos fazer aqui o processo. Anda 2 casas para frente, ó. 1, 2. Fica o quê? 30 sobre 100 ou 30%. Ok? Então, porcentagem para decimal, decimal para porcentagem. Só ter atenção. E se você precisar, você volta e veja esse vídeo para lembrar como que faz esse processo aqui. Ok?
E como que eu faço esses cálculos aqui? Deixa eu vir para cá. Como que eu faço esses cálculos de porcentagem? O que eu preciso lembrar? Da mesma forma que em fração, quando eu falo D, ó, 1/4 de 30, 2/3 de 20. Esse D, o que esse D significa na matemática? Ele é vezes, ok? Ele é o vezes, não posso esquecer. E isso que eu vou pensar. Quando eu calculo a porcentagem, eu transformo o símbolo de porcentagem para fração e coloco vezes. Olha aqui, 25% de 60. Então fica 25 sobre 100 vezes 60, ok? 25 sobre 100 vezes 60. Vamos começar a simplificar. O que eu já aprendi, que é a forma de simplificar aí? Corta aqui, ó, 0. Posso cortar esse 0 com esse 0 aqui em cima? Posso cortar esse 0 com esse 0 em cima. E se eu multiplicar agora? E como que eu multiplico? O 6 vezes 25. Tá certo? 6 vezes 25. O resultado eu divido por 10. 6 vezes 25, eu tenho 2 vezes 25, 50. Ó. 2, 50, mais 2, eu tenho mais 100, mais 2, eu tenho 150. Então, 6 vezes 50, eu tenho 150. Então, fica 150 sobre o 10 aqui embaixo, que sobrou 10. Ó. Cortei o 0 e o 0, resposta 15. 25% de 60, 15. Agora, tem alguns números na porcentagem que você conhece melhor. O que é 100% de um cara? 100% é tudo. E se eu dividir na metade? Metade de alguma coisa é 50%, que é a mesma coisa eu colocar o quê? 1 sobre 2. E metade da metade? Em vez de eu colocar 1 sobre 2, eu tenho 1/4. E metade da metade de 100%, metade de 50, metade de 25. Então, 1/4 é a mesma coisa que 25%. Então, esse 25% eu posso colocar como também 1 sobre 4, se eu quiser. Tá certo? E se eu for analisar aqui, ó, 25 sobre 100. Se eu dividir simplificando por 25 e simplificando por 25, ó lá, 25 por 25, 1. 100 dividido por 25, 4. Também é uma outra forma de eu fazer. Então você está vendo que tem vários caminhos, mas a resposta só vai ser uma. 1/4 de 60 fica 1 sobre 4 vezes 60, que no final fica 60 dividido por 4. Quanto que vai dar 60 por 4? 15. Vê se não deu a mesma resposta do que o meu número ali em cima. Ok? Então, se você botar na forma decimal, ou se você botar na forma de porcentagem, vai dar a mesma resposta. Qual o caminho que eu escolho, professor? O que você achar mais fácil. Ok? Se você não tiver certeza, porcentagem sobre 100 e vezes. Se você lembrar de que porcentagem é essa rapidamente, você vai pelo caminho natural. Ok? Você transforma para a forma de fração. Vamos ver se 30% de 90. Vamos ver? 30% de 90. Como que eu posso fazer? 30 sobre 100 vezes 90. Vê se não é isso. 30% não é 30 sobre 100? O que eu preciso de lembrar? De cortar os zeros. Olha o zero como é que ficou. Corto o primeiro zero com esse um zerinho aqui. E corto o meu segundo zero com o outro zero do lado de cá. Só posso fazer isso quando for vezes. Com mais, não pode, nem mais nem menos. Só vezes que eu posso fazer isso daí. O que sobrou? Sobrou 3 vezes 9, que vai dar 27. Então, 30% de 90 é 27. Uma outra forma de eu fazer esse 30%, eu calcular o 10% de 90. Por quê? Porque 10%, sempre que eu acho 10%, é só andar uma casa para trás. Ó, 10% de 90, eu vou andar uma casa para trás. Ó. Fica o quê? 9, eu consigo fazer direto. E o que é 30%? Não é 3 vezes 10%? Então vai ser 9 vezes 3, que também vai dar 27. Tá certo? Então se eu souber, você está vendo que tem algumas porcentagens que eu consigo fazer mais rapidamente. O 10% eu consigo fazer, 50% eu consigo fazer, 25% às vezes dá para fazer. Então quando for números múltiplos a essas porcentagens, eu consigo fazer de cabeça rapidinho, que é uma maneira rápida de você fazer. Se não, você faz do jeito tradicional. Coloca sobre 100 e multiplica. Beleza?
Vamos ver então uma questão de interpretação de um jeito um pouquinho diferente. Aqui ele está falando o seguinte, ó, 20% da turma passou do concurso, olha que beleza, 20% da turma passou. Ou seja, 5 alunos passaram. Qual o tamanho da turma? Então, esse aqui é um pouco diferente. Esse, eu não estou falando para você fazer 20% de 5. Esse eu estou falando que 20% é 5. Eu estou te dando uma igualdade. Então, como que eu faço? Vamos analisar. Ó. 20% é igual a 5. Ele não quer saber o tamanho da turma? O tamanho da turma é tudo. Tudo são quantos por cento? 100%. Tá certo? De 20% para 5%, o que eu fiz aqui? Ó? Multipliquei por quanto? 20 para 100, multipliquei por 5. E para manter essa mesma proporção, eu vou multiplicar por 5 para manter esse equilíbrio. Ou seja, 5 vezes 5, resposta 25. É uma maneira de eu fazer isso daí rapidinho, ok? De eu analisar quando o exercício não pedir para calcular a porcentagem. Ele te der o valor da porcentagem e quiser tudo isso daí. Vamos ver umas outros dois exemplos aqui de acréscimo e decréscimo, para a gente entender mais um pouquinho disso daí. Quando eu falo de aumento e desconto, tá? Deixa eu botar aqui, aumento. Aumento. Vem pra cá, acho que é melhor. Quando eu falo de aumento, eu tenho que pensar o seguinte, olha, vamos botar um exemplo que a gente está vendo nas coisas, olha. Vou botar aqui. O álcool gel custava R$15. E teve um aumento de 25%. Qual o novo valor? Quanto passou a custar? Quanto passou a custar? Então, uma questão que você usa muito no dia a dia. Porcentagem é uma matéria que a gente consegue aplicar muito no dia a dia, tá? Vamos ver, o que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso saber quanto que equivale esse 25% de 15. Essa é a primeira conta que eu vou fazer. Então, vamos fazer aqui, ó. 25% de 15. Como que fica isso aqui? 25 sobre 100 vezes 15. Se eu simplificar, ó, aqui eu vou simplificar, que vai dar 1 sobre 4. O que eu tenho? 1 sobre 4 vezes 15, que eu vou ter 15 dividido por 4. Vamos fazer aqui no cantinho para você ver, ó. 15 dividido por 4 vai dar 4 é 16, não dá, então vai ser 3. 3, 12 para 15 eu tenho 3. Coloco o 0 e uma vírgula. 30 dividido por 4, quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 7, não é isso? Olha lá, 7. 7 vezes 4, 28, sobra 2. O meu segundo zero, eu não preciso colocar vírgula nenhuma, vai dar 5, 0. Então, quanto que dá 15 dividido por 4? Eu tenho 3,75. Esse 3,75 foi o quê? Foi o meu aumento. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a porcentagem que eu encontrei e fazer o que no valor do álcool gel? Se eu estou aumentando, eu vou somar ao meu 15. Então, essa é a conta que eu vou fazer. Qual a atenção que eu preciso ter também, jovens? Eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Essa é a maior atenção que eu preciso ter. Então, fazendo essa continha, eu vou ter 15,00 mais 3,75. Somando, ficou fácil, né?
vírgula embaixo de vírgula, 7,5. 5 mais 5 mais 3, 8, 18. Resposta passou a custar 18,75 quando eu calculo o aumento. Esse mesmo pensamento eu vou fazer para o desconto, tá certo? Então, vamos pensar do mesmo jeito. Vamos pensar no desconto aqui. Aumento e desconto. Eu preciso lembrar que é menos, né? Desconto agora, eu estou falando de menos. Então, se eu falo assim, uma calça custa R$200. À vista tem desconto de 15%. Qual o novo valor? Qual o novo valor? O que eu preciso fazer primeiro? Calcular a porcentagem de 15% de 200. Igualzinho eu fiz no meu aumento. Então, primeiro eu calculo a porcentagem. Então, olha, 15% de 200. 15 sobre 100 vezes 200. Olha que coisa interessante. Não tem dois zeros aqui? Não tem dois zeros? O que eu posso fazer com eles? Cortei, 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 cortei. O que sobrou? 2 vezes 15, que fica 30. Então, esse é o valor do meu desconto. Agora, o que eu preciso lembrar? Depois que eu coloco a porcentagem, eu tenho que lembrar que eu vou diminuir. Ó. Se é um desconto, diminuir de quem? De 200, o meu 30. Então, o mesmo processo que eu vi aqui no meu aumento, eu vou olhar no meu desconto. Então, minha conta final fica 200. Se é desconto, é menos, lembrando que vírgula embaixo de vírgula. 200 menos 30, né, vai dar 170. Eu consigo fazer de cabeça aqui rapidinho. Então, essa é a minha resposta. RS, R$170. Professor, se eu não tiver entendido, se você não tiver entendido isso daí, você vai analisar isso melhor, você vai rever esse vídeo. E o que é mais importante nisso tudo aqui? O que é mais importante nessa matéria toda aqui? Mais importante disso tudo é você fazer exercício. Então, pega a prova do Pedro II, pega a prova do CAP-UERJ, pega a prova do CAP-FRJ, pega a prova do Colégio Militar e refaça e pratique. E a partir de agora a gente vai começar a praticar bastante. Vou passar uma folhinha para vocês lá no Zoom, lá no Google Classroom. Vamos fazer exercícios pelo Zoom juntos, mas você começa a praticar. Que é isso que você precisa fazer para ficar afiado com essa nova matéria que a gente viu aí. Beleza, meus amigos? Não esquece de comentar aqui embaixo, tá certo? Não esquece de fazer o comentário aqui embaixo do vídeo. O que você achou desse vídeo? Não esquece também de assistir as próximas aulas, que é muito importante para você. Continuar mantendo o foco nessa nossa época de pandemia. Beleza? Um abraço, até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!